Você faz dieta, você corta doce, tá fazendo teoricamente ali tudo certinho, mas ainda assim a balança parece que não muda por nada. Se você tá sentindo isso, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar os 4 motivos reais por que você não tá conseguindo emagrecer. Eu me chamo Bruno Brown, sou nutricionista há mais de 12 anos e aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a destravar o teu processo de emagrecimento. E o primeiro motivo que você não consegue emagrecer é que você tá sempre só pensando em fazer uma dieta e você não tá pensando em mudar o seu estilo de vida. E talvez você esteja se perguntando, cara, qual é a diferença, Bruno, entre fazer dieta e eu estar mudando o meu estilo de vida? Então, se você é aquela pessoa que você está sempre atrás da nova dieta da moda, uma época você faz low carb, e depois você faz jejum, e agora você está fazendo dieta carnívora, e você já fez dieta da sopa, dieta da lua, etc. Esse é o ponto principal que você precisa começar a entender. Se você é a pessoa que está sempre correndo atrás da nova dieta na moda, muito provavelmente esse é um dos motivos porque você não consegue emagrecer. Ou seja, você acaba criando aquela pessoa que tem duas personalidades. A personalidade, quando você está fazendo dieta, você segue um padrão X no café da manhã, por exemplo, mas quando você não está fazendo dieta, você come algo completamente diferente. Ou seja, dieta na sua cabeça é uma coisa que tem dia e tem hora para acabar, e normalmente, por você estar sempre seguindo dietas da moda e não mudando o seu estilo de vida, você acaba sempre associando dieta a uma coisa ruim, ou seja, uma coisa que é muito sofrida. E, infelizmente, é essa palavra que vem na cabeça da maioria das pessoas quando as pessoas pensam na palavra dieta, que é sempre um sinônimo de restrição, de coisa ruim, de passar fome. E se você ainda acha que dieta significa todas essas palavras, é porque você está fazendo a dieta da forma errada. Entenda o seguinte, o primeiro ponto que você tem que mudar é a sua mudança de hábito. Ou seja, é o mais importante e eu vou te explicar qual é a diferença na prática. Mudança de hábito é você mudar a tua relação com a comida, você começar a pensar mais na hora que você vai comer, é você comer mais alimentos saudáveis no seu dia e a parte de baixo, que é a dieta, por exemplo, quando você está focado aí no teu processo de emagrecimento, é você comer as coisas saudáveis, só que de uma forma organizada e quantificada para o teu objetivo. Ou seja, não adianta banana e aveia serem bons alimentos se você comer, por exemplo, 2 bananas, 3 bananas com aveia e mel e você está querendo emagrecer. Muito provavelmente você não vai entrar em déficit calórico, que é a principal ferramenta para você emagrecer dentro de uma dieta. E esse problema da dieta, ele se conecta muito com o nosso erro 2, que é o erro que você está sempre com pressa e ansiedade para emagrecer. E o que acontece é, você começa fazendo uma dieta e você quer ver já o resultado em 1 semana, 2 semanas. E se você não perdeu 6, 7 quilos num mês, você já fica desmotivado e joga tudo pro alto. E aí, nesse ponto 2, a gente tem também 2 erros muito importantes. O primeiro é, você não vai resolver o problema da sua vida, que muitas vezes foi o problema da sua vida, o peso, em 1 ou 2 semanas. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, às vezes você tem 20 quilos para perder que você acumulou ao longo de uma vida e você quer perder ele em 3, 4 meses. E infelizmente não é assim que vai funcionar. Você precisa ter regularidade dentro da sua rotina para que o processo de emagrecimento aconteça. Vamos pensar o seguinte, às vezes, num período de 1 ano, na pressa de querer perder 4, 5 quilos no primeiro e mais não sei quantos 4 quilos no segundo mês, você desanima no meio do caminho e passa o ano e você está no mesmo lugar, se não pior. Agora imagina se durante um ano inteiro você tivesse perdido uma média, alguns meses mais, outros menos, mas na média no ano inteiro. 1 quilo, 1,5 kg ao longo de um ano, 1,5 kg ao longo de um ano, a gente está falando de quase 20 quilos, o que é uma perda de peso, um emagrecimento muito bom. E algo que não te ajuda a sustentar esse processo é muito daquilo que a gente falou do erro 1, ou seja, se você está sempre fazendo uma dieta restritiva, ruim para você, obviamente você não vai conseguir sustentar aquela mudança durante um ano. Então você consegue passar aquele perrengue que é completamente desnecessário, errado, durante 1, 2 semanas, às vezes até um mês,
Só que como você não sustenta esse processo, você acaba que você não sustenta esse resultado do longo prazo. Então, foca menos em emagrecer. Eu sei que isso é uma coisa meio difícil de fazer, mas você tem que focar mais no seu processo. Ou seja, se você quer emagrecer, o que você tem que fazer? Você tem que seguir uma dieta certinha para você tem que fazer atividade física, você tem que fazer escolhas melhores na sua alimentação. Foca no processo, que se você focar no processo, o resultado vai acontecer. Então não fica nessa neura de se pesar toda hora, essa ansiedade, porque tenha certeza que isso está te prejudicando para emagrecer. E agora indo para o erro 3, que é o erro que mexe quando a gente pensa em déficit calórico, é que muito provavelmente você está se mexendo pouco. E às vezes o que acontece é que você já se mexe pouco na sua rotina de trabalho e tudo mais, porque às vezes você já tem um trabalho que não é braçal, um trabalho mais sedentário. Então as pessoas estão cada vez mais se mexendo menos ao longo do dia. Às vezes pegando menos transporte. Hoje em dia tem Uber e outros aplicativos que facilitam a própria locomoção ali. Então muita gente já anda pouco no seu dia a dia, às vezes trabalha de home office, o que piora mais ainda, e ainda faz uma atividade física quando faz 2 ou 3 vezes na semana. Então, como emagrecer exige um déficit calórico, ou seja, você precisa fazer essa conta fechar, que é você precisa gastar mais calorias do que você consome. Para você gastar mais calorias, se você se mexe mais e faz mais atividade física, é o caminho ideal. Ou seja, dependendo do seu trabalho, obviamente você não vai trocar de trabalho por causa disso, né? Mas no pequenas coisas do dia a dia, sempre que você puder andar, subir uma escada, se mexer um pouco mais, já é um processo que te ajuda e também você precisa focar em fazer atividade física. Fazer tua musculação, fazer teu aeróbico, um exercício em casa que seja, caminhar na rua, você precisa se mexer mais. Quanto mais você se mexer, mais essa conta vai funcionar melhor, além de você emagrecer com mais qualidade. Dá para emagrecer sem fazer nenhum exercício? Dá. É a melhor alternativa? Com certeza não. E o quarto ponto aqui, que é o ponto mais importante aqui desse vídeo, que é onde a grande maioria das pessoas erra, e isso é comprovado através já de estudo científico, que é você subestima a quantidade de calorias que você consome. Ou seja, o que acontece na prática? Muitas pessoas têm a percepção de que, Bruno, eu não como muito, né? Eu como pouco, mas ainda assim eu não consigo emagrecer. E o que acontece? Você realmente pode comer pouco, pelo menos pouco volume de comida. Só que você está subestimando quantas calorias realmente você consome ao longo do dia. Ou seja, às vezes no dia a dia, né, o dia de semana, que normalmente é o mais fácil da gente ter uma rotina alimentar, muitas vezes você come poucos alimentos, só que você subestima o impacto de calorias dela. Ou seja, às vezes, Bruno, comi um pouco mais de queijo enquanto eu cozinhava, eu fui ali e comi umas castanhas a mais, Bruno, eu botei só um pouquinho de farofa ali na minha alimentação, Bruno, eu fui ali e comi um pacotinho de amendoim enquanto voltava no trabalho. Se isso acontece de uma forma recorrente, são pequenos consumos calóricos que você vai somando na tua conta de semana e você está subestimando o quanto realmente calorias você está consumindo no final da história. Porque muitas pessoas têm uma ideia errada de que elas acham que comer muitas calorias necessariamente é comer um grande volume de comida. Mas não, você pode comer pequenas coisas que às vezes têm uma quantidade de calorias mais alta, tá? Você pega lá um pacotinho de amendoim, é extremamente calórico, mesmo que seja só um pacote de amendoim. E aí nessa questão de subestimar, entra muito também a questão do final de semana. Então, às vezes, você já está com a semana meio capenga, ou seja, tem várias coisinhas a mais ali que você não está contabilizando. E aí, quando você junta isso com o final de semana, que você exagera mais, tem umas exceções, a tua conta semanal não fecha. Porque se você estiver fazendo déficit calórico, você vai emagrecer. Não importa se você está fazendo isso da forma saudável ou não está. Mas se você está em déficit calórico, você emagrece. Simplesmente assim, porque isso é física. É igual a gente pensar uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica. Você já viu uma pessoa que, pelo menos nos primeiros 6 meses, 1 ano pós-cirurgia bariátrica, não emagreceu? Não, porque não existe, porque a pessoa pós a bariátrica, ela vai ter um consumo de capacidade de conseguir comer muito baixo. Então você vai entrar em déficit calórico. A mesma coisa acontece hoje com as canetas emagrecedoras, Mounjaro, Ozempic e tudo mais, que reduzem muito o apetite das pessoas e as pessoas acabam emagrecendo por causa da redução desse apetite e do que elas não estão comendo por estarem com essa redução. Então entenda isso.
Se você não está emagrecendo, além de todos esses pontos aqui que eu te falei, faz isso. Você provavelmente está subestimando também o seu consumo de calorias ao longo do dia. E Bruno, como que eu pratico isso na prática, né? Como que eu entendo isso na prática? Primeiro, uma forma de realmente contabilizar tudo que você come ao longo do dia, você pode baixar algum aplicativo aí de recordatório alimentar, que a gente chama. Eu vou botar aqui o nome de um, ele se chama MyFitnessPal. Tá? É um aplicativo gratuito, ele tem umas funcionalidades ali que são pagas, mas no gratuito já dá para você anotar tudo. Ou seja, faz o seguinte, passa uma semana, 10 dias, 2 semanas anotando literalmente tudo que você come. O que você come, as quantidades, aí sim você vai ter uma ideia maior do que você está consumindo. Isso se assemelha muito a quando você tem um gasto financeiro. Se você pega um aplicativo hoje em dia, uma planilha, e você anota cada água, cada café que você consome na rua, você tem uma real noção do quanto você está realmente gastando. E se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, ó, já deixa o like, já se inscreve no canal, ajuda aqui o nosso canal a crescer, me acompanha lá nas outras redes sociais que estão aqui embaixo também, que eu produzo lá conteúdo todos os dias. E se você quer ter a minha ajuda aí no teu processo de emagrecimento, eu deixei aqui abaixo um link para você saber como a minha consultoria online funciona. Ou seja, uma consultoria que você vai ter uma dieta personalizada para você e acompanhamento aí durante 3 meses. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo.